Olá, alunos! Esse módulo é referente a derivadas e nessa terceira etapa, aula 2, vamos estudar diferenciais. Diferenciais. Quando definimos a derivada como limite da razão ΔY sobre ΔX, parecia natural conservar o simbolismo de quociente para o próprio limite. Assim, a derivada de y em relação a x pode ser representada desta forma: dy sobre dx igual ao limite, quando ΔX tende a zero, da variação de y sobre a variação de x. Embora o símbolo dy sobre dx não fosse interpretado como a razão de duas grandezas, nós vamos verificar que essas grandezas dy e dx podem ser definidas de tal forma que o seu quociente para dx diferente de zero seja igual à derivada de y em relação a x. Então, seja y igual a f de x uma função diferenciável. Já sabemos que x1 e x2 pertencem ao domínio da f. Então, a diferença x2 menos x1 é chamada de incremento de x e é denotada por ΔX. Assim, ΔX é igual a x2 menos x1. Então, fazendo essa diferença x2 menos x1, nós vamos ter o ΔX. De modo análogo, o incremento correspondente a y é dado por f de x2 menos f de x1. Então, fazendo essa diferença aqui, nós encontramos a variação em y, ΔY. Ou ainda, nós podemos escrever f de x1 mais uma variação mais ΔX menos f de x1 como sendo a variação em y. Definição. Seja y igual a f de x uma função diferenciável em x1 e seja ΔX um incremento de x. No primeiro item da definição, a diferencial de x é dada por dx igual a ΔX. Ou seja, dx pode ser qualquer valor diferente de zero. Na maioria das aplicações práticas, o valor de dx é pequeno e essa escolha é representada pela igualdade dx igual a ΔX. No segundo item, a diferencial de y em x1 é dada por dy igual a derivada de x1 vezes dx. Pode-se observar no gráfico que a variação de f de x é correspondente à variação de x. E ela vai ser dada por, então, ΔY vai ser igual a f de x mais uma variação menos f de x. Note que a derivada de x1 é dada pelo limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Ou ainda nós podemos escrever que tudo isso daqui representa o ΔY e aqui nós temos a variação em x. Assim, quando ΔX se aproxima de zero, temos que a derivada de x1 vai se aproximar então da variação de y sobre a variação de x. Então, quando esse ΔX tender a zero, essa derivada vai se aproximar dessa variação ΔY sobre ΔX. E, consequentemente, o ΔY se aproxima da derivada de x1 vezes ΔX. Então, nós chegamos que dy é aproximadamente ΔY. Então, ambos vão se aproximando de zero. Isso significa que para pequenas variações em x, podemos usar a diferencial para avaliar a correspondente variação ocorrida em y. Por outro lado, essa variação ΔY é igual a f de x1 mais ΔX menos f de x1, como vimos anteriormente. Logo, dy é aproximadamente f de x1 mais ΔX menos f de x1. Lembrando que essa definição aqui é igual a ΔY. Ou seja, f de x1 mais ΔX, colocando de forma isolada, nós vamos ficar com f de x1 mais ΔY. Só pegando esta equação aqui
E isolando o f de x1 mais ΔX, nós podemos reescrever de outra forma. Mas o ΔY é igual a dy. E sabemos que dy é igual a derivada de x1 vezes dx. Assim, nós podemos estar substituindo. Logo, esse ΔY que está aparecendo aqui, ele vai ser substituído, já que ΔY é igual a dy, podemos trocar por a derivada de x1 vezes dx. Sempre que dx é igual a ΔX, se aproximando de zero. Então, assim que dx igual a ΔX se aproxima de zero, então nós também temos que ΔY é igual a dy. Resumindo, quanto menor o valor de ΔX, mais o valor de ΔY vai se aproximar de dy. Para ΔX suficientemente pequeno, nós temos ΔY muito próximo de dy. Então, aqui nós temos o gráfico que nós podemos observar que perto do ponto de tangência, a curva de f está muito próximo da reta tangente. Então, esta curva aqui de f, ela está muito próximo da reta tangente, ou seja, perto do ponto de tangência. E nesse ponto de tangência, nós temos que o dy é muito próximo ao ΔY, pois a variação em x é muito pequena. Logo, essa aproximação da reta tangente à curva f no ponto x1 é denominada aproximação linear, pois podemos observar se x vai ser igual a x1 mais um dx, mais um acréscimo. Então, nós temos que f de x1 mais a derivada de x1 vezes dx vai ser igual a f de x1 mais a derivada de x1 vezes x menos x1, já que dx, se nós isolarmos dx aqui nesta equação, nós encontramos x menos x1, substituindo aqui na equação, nós temos uma nova equação, uma nova representação desta equação. É a expressão da reta tangente. Então, chegamos na equação da reta tangente ao gráfico de f em x1. Podemos representar a função f para uma reta tangente nesse ponto, ou seja, f satisfaz a condição de que f de x vai se aproximar de f de x1 mais a derivada de x1 vezes x menos x1, que nós temos então a reta tangente, que pode estar representada por esta equação. Para exemplificar tudo o que nós falamos, nós vamos fazer alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo diz para usarmos a diferencial para aproximar o valor de raiz quadrada de 50. Aqui, nós vamos utilizar, vamos fazer os cálculos para encontrar essa aproximação da raiz quadrada de 50 sem utilizarmos a calculadora. Logo, nós vamos utilizar diferencial. Então, nós vamos fazer algumas considerações. Como nós temos aqui raiz quadrada de 50, nós vamos considerar uma f de x como sendo raiz quadrada de x. E x1 como sendo 49. É o ponto que nós vamos tentar nos aproximar de 50 com uma variação de 1. Então, 49 mais uma aproximação de 1, chegamos a 50. Utilizando as regras que vimos anteriormente, as equações de aproximação, nós vamos ter que essa f de x, ela é igual a f de x mais essa aproximação. Então, essa f de x mais ΔX, também nós podemos escrever como sendo a f de x1 mais a derivada da função no ponto x1 vezes dx, como vimos anteriormente. Assim, nós podemos escrever como sendo. Então, a f de x vai ser igual a f de x1, então no caso seria a raiz quadrada de x, e aí nós vamos substituir depois o x1, que seria a raiz quadrada de x1, mais
quem é a derivada desta função? Então, a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x, vezes dx. dx vale 1. Então, nós vamos ficar com, substituindo o x1, no lugar do x, o 49, então, raiz quadrada de 49 mais 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 49, 1 vezes 1, 1. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de 49 é 7. 1 sobre 2 vezes raiz de 49, 7 vezes 2, 14. Então, aqui, 1 sobre 14 mais 7, nós vamos encontrar, então, 7,07143, o valor da raiz quadrada de 50 utilizando diferencial. E aí, comparando com o valor da calculadora, nós vamos obter a raiz quadrada de 50 como 7,07106. Então, um valor muito próximo ao valor obtido pela calculadora. O próximo exemplo é referente a um problema. Então, ele fala o seguinte: mede-se com 12 centímetros o raio de um balão esférico. Um erro máximo de mais ou menos 0,06 centímetros. Ou para mais ou para menos, né? Esse erro. Aproxime o erro máximo no cálculo do balão. Então, aqui ele quer saber qual foi o erro máximo cometido, já que o erro na medição do raio foi tanto para mais quanto para menos 0,06 centímetros. Então, sejam R a medida do raio do balão e dr a medida do erro máximo cometido na medida do R, do raio. Então, quando o raio vale 12 centímetros, nós temos que essa diferença que houve na medição é de mais ou menos 0,06 centímetros. Queremos determinar o erro cometido no cálculo do volume, o qual pode ser aproximado por. Então, essa diferença que houve no volume, nós podemos calcular por meio do volume do balão esférico. Então, vamos utilizar o volume da esfera, que é dado por 4π vezes r ao cubo, dividido por 3. Assim, nós vamos ter essa diferença que aconteceu no volume, é dado pela taxa de variação, então a derivada do volume, vezes essa diferença de medida no raio. Então, primeiramente, fazendo a derivada, em relação ao raio, a derivada de r ao cubo será 3 vezes r ao quadrado. Simplificando 3, nós vamos obter. Então, essa diferença no volume é dada por 4πr quadrado vezes a diferença no raio, que é igual, substituindo o valor do raio como sendo 12 e substituindo o valor dessa diferença na medição de mais ou menos 0,06, nós vamos encontrar, então, a diferença que houve no volume de mais ou menos 108,57. Então, houve uma diferença tanto para mais quanto para menos. Portanto, o erro máximo no cálculo do volume, devido a um erro na medida do raio de mais ou menos 0,06 centímetros, será aproximadamente de mais ou menos 108,57 centímetros cúbicos, ou para mais ou para menos. Esse valor parece ser um valor um pouco alto em relação ao erro no volume, mas nós podemos estar encontrando uma porcentagem que representa esse erro máximo cometido no cálculo do volume. Então, para encontrarmos o erro relativo que nós chamamos, nós podemos realizar o seguinte cálculo. Inicialmente, nós vamos calcular o volume total desse balão esférico, utilizando o raio como 12, como se não tivesse ocorrido nenhum erro. Logo, esse volume total será de 7.234,56 centímetros cúbicos. Para encontrarmos a porcentagem referente ao erro que nós encontramos anteriormente, nós vamos ter aqui uma regra de 3 simples em que vamos relacionar, então, centímetros cúbicos e a porcentagem. Fazendo essa regra de 3, nós encontramos que o erro cometido, o 108,57, na verdade, representa 1,5%. Então, esse erro é um erro relativamente pequeno em relação ao valor total do volume. Bom, pessoal,
Vejam o material de vocês e tenham bons estudos.